Agradecer aí a oportunidade da entrevista. Eu que agradeço pelo convite. Então, você tem o Projeto Mantis, então queria saber um pouco como é que é, o que vocês são, o que vocês fazem, como é que nasceu, conta um pouco pra mim. Beleza, então o Projeto Mantis é um projeto de pesquisa, documentação de vida selvagem e conservação, né? A gente é um projeto, uma iniciativa independente. Atualmente somos três pessoas compondo o projeto, a gente está expandindo, vai entrar um estagiário para fazer um trabalho agora com a gente. Mas somos 2 biólogos, eu ainda estou no final da faculdade, na verdade, estou para me formar esse período, se tudo der certo. Mas temos mais um biólogo na equipe, que é o Leonardo Lana, e o Lucas Fiat, que é o nosso diretor de arte. Ele também é um designer, é formado pela própria SPM, e também ele é um dos grandes diferenciais do nosso projeto, né? Porque normalmente um projeto de pesquisa, de biologia, né, vamos dizer assim, científico, é muito difícil você ter um designer integrado à equipe, normalmente é sempre essa coisa mais de ciência, né? Mas o projeto ele tem a gente usa um pouco dessa questão artística, trazendo o design também com essa questão da ciência, porque a gente vê que a ciência por si só, do jeito que ela está sendo feita no país, principalmente não está dando vazão, né? As pessoas não estão reconhecendo valor, não está gerando essa percepção de valor do que é ciência, do que é tecnologia e principalmente também da natureza, né? Toda essa questão de conservação tá um pouco bamba, principalmente com esse atual governo. Não queria me ater um pouco a isso, mas enfim, vamos melhor não falar nada. Beleza, vou ficar aqui mais nessa. Mas a gente tem esse projeto, e o projeto começou, na verdade, o fundador é o Leonardo Lana, né? Ele é o meu amigo, assim, desde sempre. Eu conheci ele a partir do projeto. Ele fundou o projeto foi fundado por ele, por mais um amigo que deixou o projeto no passado. E começou com uma iniciativa científica na faculdade, né? Um projeto de iniciação científica de 1 ano de duração, algo bem simples. Ele tem uma fazenda em Valença, no interior do Rio, próximo a Minas, e lá ele tinha uma biodiversidade muito grande, né? E quando ele estava cursando a disciplina de zoologia de artrópodes, que é quando você começa a se familiarizar com os insetos, as aranhas, essas coisas, ele foi à fazenda e foi querer entender um pouco mais disso, desse mundo, né, dos invertebrados e tudo mais. E foi quando ele viu pela primeira vez o louva-a-Deus, né? Ele montou uma fogueira, umas chamas bem fortes, e do lado começaram a vir uns animais bem esquisitos voando, parecia que eles estavam sendo atraídos pela luz, e quando ele viu era um louva-a-Deus, né? E é aquela coisa, né? Ele na época não tinha qualquer tipo de afeição com inseto, a maior parte das pessoas não tem isso, né? Não reconhecem o valor. Mas quando ele viu, ele ficou impressionado com aquele bicho diferente, com aquela cabeça móvel, aquelas pernas modificadas. Então ele coletou, levou o professor, e o professor explicou que o louva-a-Deus é um bicho bastante comum assim nas lendas, né? A gente tem tudo aquilo, tem até no Kung Fu Panda o louva-a-Deus, ele é um bicho bem emblemático, bem místico, né? Até pelo nome aqui no Brasil. Até pelo louva-a-Deus, né? Traz essa coisa de religião, talvez de fé. E ele levou o professor, e o professor explicou um pouco que o louva-a-Deus é um grupo, embora ele tenha todo esse misticismo, seja um bicho bastante emblemático e simbólico, ele é muito pouco estudado, né? Existe apenas um especialista atualmente no Brasil, que é da Amazônia, e o Brasil ele detém a maior biodiversidade de louva-a-Deus do mundo inteiro, né? Atualmente são, se eu não me engano, até eu acho que no ano passado eram 256 espécies classificadas, só que artigos e publicações científicas especulam que a biodiversidade de louva-a-Deus no Brasil sejam mais de 700. Então você tem muita margem ainda para entender. É um grupo não documentada, não catalogada, que a gente não tem conhecimento, né? E por que a gente não tem conhecimento? Porque o louva-a-Deus também ele é muito camuflado, é um bicho muito biodiverso, assim, pelo fato de a gente não conhecer, a gente não sabe exatamente onde ele fica, quais os hábitos dele, qual o desenvolvimento. Eu só soube um pouco, depois você me fala. Eu imagino, mas a maior parte das pessoas, a gente vê muita gente também falando, nossa, eu já vi um louva-a-Deus, aí quando vê a pessoa mostra uma foto de uma esperança, mostra um gafanhoto, sabe? E é maneiro que a gente explica um pouco disso, né? E assim, eu acho que é um pouco da ciência, ela tem tem que ter um pouco dessa percepção, né? A gente acha que sempre a ciência é aquele cara mais velho, que tá de jaleco no laboratório, meio ranzinho, eremita, sabe? E a gente tá querendo, com o Projeto Mantis, a gente tá querendo
trazer essa cara um pouco mais nova, né? Com essa questão da juventude. A gente tem essa pegada mais artística, a gente é muito... tem muito a fotografia, já é por muito exemplo. revolucionário por si só, porque só tinha um especialista. Exatamente. Bom gancho esse, porque aqui na Mata Atlântica nunca teve um especialista no grupo de louva-a-Deus. E a biodiversidade de louva-a-Deus da Amazônia é completamente diferente da Mata Atlântica. Então aqui... E a Mata Atlântica... Sobrou dela. O que sobrou dela. Hoje em dia a gente tem menos de 7%, né, da cobertura vegetal original que ela já teve. Então, e mesmo ter muito mais. Muito mais. Então, e mesmo nesses 7%, só aqui no Rio de Janeiro, a gente consegue, submeteu o nosso artigo, primeira descrição de espécie nova aqui pro estado do Rio, de uma linhagem amazônica que não sabia que ocorria aqui. Então, e esse é um dos exemplos de todas essas outras espécies que a gente já esbarrou aí, né? A gente fez essa expedição pela National Geographic, financiada por eles, né, no qual a gente foi em 10 lugares da Mata Atlântica em reservas, desde as mais conhecidas e longínquas até as mais visadas de turismo, como por exemplo Ilha Grande, Parque Nacional da Tijuca, e essas mais longínquas como Parque Estadual do Zingano, até em Itatiaia a gente foi também bastante conhecido, é o Parque Nacional mais antigo da história do Brasil. E todos eles em busca desse louva-a-Deus, né? Porque a Mata Atlântica, o maneiro dela é exatamente essa mosaico de ambientes que ela tem, né? Enquanto a Amazônia você tem, assim, óbvio que ela tem todas as variações dentro dela, mas a Amazônia é bem mais um bloco homogêneo de algo muito parecido, de uma floresta tropical, aquela coisa. Aqui na Mata Atlântica não, você tem desde as restingas aos manguezais, aos campos de altitude, as florestas. Assim, boa parte deles ou está poluído ou se encontra totalmente degradado, né? Assim, não tem essa coisa original, aquela coisa bem preservada, sabe? É tudo um pouco ainda deturpado. Não, o homem destruiu. Já foi violado, né? Vamos dizer assim, né? Mas conta mais um pouco dessa expedição da National Geographic. Então, como é que surgiu o convite? Então, na verdade não foi o convite, a National Geographic ela abre esse edital. É um edital que eles fazem mundialmente para fomento de pesquisa. Na época que a gente fez, eram 3 categorias, era um fomento de pesquisa para o que eles chamam de Early Career Grant, que é para quem está começando uma linha de pesquisa. Na época era quem tinha menos de, 2 anos de pesquisa no seu tópico, no que você queria seguir, e daí por diante, né? E quanto maior o seu grau de familiarização com aquilo que você pesquisa, você poderia pedir mais recursos, né? Mais dinheiro. A gente, como foi nesse Early Career Grant, a gente tinha um teto financeiro para pedir de orçamento um pouco mais baixo, né? E diante de todo esse contexto, sem dúvidas, né? Ganhar em dólar ainda, principalmente, né? Muito melhor. Mas a gente ganhou esse grant, a gente escreveu esse projeto, na verdade, assim, a gente conheceu o grant por acaso, foi o primo do Léo que indicou, falou, olha, eles têm esse fomento de pesquisa aqui, a National Geographic, dá uma olhada. A gente viu o edital e falou, cara, eu acho que super combina com a gente. A gente tira foto, o não a gente já tem. O não já tem, sabe? Vamos escrever. E assim, a gente se baseou muito no que a gente já tinha escrito para nossa licença, sabe? Para poder ter coletar o louva-a-Deus em si e tudo mais. E a gente resolveu escrever, e quando viu, a gente escreveu o projeto super bem encaixado, essa proposta de pesquisa exatamente de entender quais eram as espécies que ocorriam aqui na Mata Atlântica, nessas reservas com esses tipos de ecossistemas bem diferentes, para ver se elas tinham algum tipo de endemismo, né, que é quando tem uma espécie ela é restrita a algum tipo de ambiente, algum tipo de ecossistema, ver essas coisas porque, como eu disse, no Brasil você só tem um especialista e o cara é da Amazônia, que é um ambiente completamente diferente, e só ele na Amazônia já não dá conta, então imagina alguém aqui na Mata Atlântica. E aí, uma coisa que a gente sempre fala, completamente, outra questão, assim, e uma coisa que a gente, que é até uma faca de 2 gumes que a gente brinca, né, porque enquanto você ainda tem, por exemplo, aqui a Mata Atlântica, você tem muita espécie a ser descoberta, você tem essa oportunidade de ver coisas novas, catalogar coisas novas, mas ao mesmo tempo você não tem a bibliografia para você basear, você não tem as referências para você entender como eu faço aquilo, aonde eu encontro o louva-a-Deus. Quando a gente começou essa linha de pesquisa, que nem eu estava falando quando a gente encontrou o professor, nem ele sabia explicar direito como é que a gente fazia aquilo. Tinha um especialista, né? Exato. E até você chegar a ele, trocar uma ideia e poder desenvolver uma parceria é muito difícil, né?
Mas hoje em dia a gente é super amigo desse cara, a gente foi até num workshop lá na Amazônia, foi fantástico, a gente aprendeu demais, evoluiu nossa cabeça, abriu nossa mente de uma maneira muito, muito interessante, né? A gente até brinca que a Amazônia é uma espécie de Disneylândia para os biólogos, né? Qualquer biólogo do mundo inteiro sonha ir ou para a Amazônia ou para a Grande Barreira de Recifes lá da Austrália, né? Mas assim, foi um pouco disso. Exatamente. E essa questão do edital foi um pouco disso, da National Geographic. A gente escreveu e quando a gente viu, a gente ganhou, sabe? E a gente só mergulhou de cabeça. A gente tinha muita experiência de campo, já tinha feito muito campo. Quantas expedições vocês já fizeram? Você tem noção? Hoje em dia, você fala, poxa, cara, eu tenho, só pela expedição Mantis, que foi esse projeto que a gente fez, financiado pela National Geographic, se eu não me engano, lembrando agora, eu acho que são mais de 24 dias em campo, entendeu? Dentro de campo. E foram 10, na verdade mais de 10 dentro dela, né? Que a gente circulou vários lugares. Mais de 100 expedições. Eu acho que eu diria de campo, assim, a gente já fez mais de 100 viagens de campo, assim, com esse intuito de fazer expedição, de catalogar as espécies, fazer esse registro de biodiversidade. E no início a gente tinha esse intuito de registrar o louva-a-Deus, porque era o que a gente entendia, era o que a gente era entusiasta, especialista, exatamente. Só que quando a gente se deparou com toda a biodiversidade, toda aquela magnificência que você tem da natureza, né? Embora fosse num ambiente degradado que é a Mata Atlântica, tem um foco, mas acaba se perdendo. Acaba, não é nem se perdendo, mas por exemplo... Se expandindo. Exatamente, porque o acadêmico conservador, assim, que tem essa linha de pesquisa, especialista, ele normalmente, quando ele vai a campo fazer a coleta de dados deles, ele vai focado naquele objeto científico, ele chama até objeto científico, né? Você vê como você materializa até a vida, né? Sim. Objeto científico, louva-a-Deus seria o objeto científico, né? Então, a gente vai com outra cabeça. E quando a gente começou a perceber aquilo tudo, a gente começou a registrar tudo. E assim, a partir da expedição, a gente fez 1000 ramificações de trabalho, sabe? Uma das coisas mais legais que a gente fez foi o que a gente chama de Mantis Network, né? Que a gente, como é fotógrafo, a gente registrou, fez um apanhado de todas as espécies que a gente catalogou em cada uma dessas expedições e dividiu, sabe? Então assim, a gente registrou desde corujas, pássaros, louva-a-Deus, esperança, outros grupos de inseto, até mamíferos, a gente até veio encontrar gambás, a própria anta na régua, né, na Reserva Ecológica de Guapiaçu. E todos eles a gente conseguiu dividir e catalogar exatamente para fornecer uma plataforma para outros especialistas e cientistas poderem se basear nela. Então assim, por exemplo, eu estudo esperança, eu procuro uma esperança tal, eu vou olhar nesse Mantis Network, né, essa plataforma desse grupo e eu vou saber, essa que eu estou em busca há muito tempo, eu sei que tem... Exatamente, que pode acessar, porque ciência, a grande dádiva da ciência é o conhecimento e você compartilhar ele, né? Hoje em dia a ciência está muito minada com a questão do ego, né? Você vê muito isso em herpetologia, que são estudos dos anfíbios, e estudo de ornitologia, que são estudos dos pássaros. Tem muita gente, muito cientista, muito especialista. Então sempre tem aquela corrida meio que armamentista, só que científica, de vou publicar primeiro, achei primeiro. Exato, é um nicho parecido, né? Eu imagino. Então sempre tem aquele, o ineditismo é meu, sabe? O que acaba prejudicando, né? No final das contas, prejudica a ciência, né? E o conhecimento em geral das pessoas, né? E uma coisa que a gente consegue fazer, unindo essa questão artística, da fotografia, de um designer por trás também, é a gente gerar essa percepção de valor, né? O que para muitas pessoas elas iam olhar, ai meu Deus, um louva-a-Deus, ele vai me picar, vai me matar, e vai e mata, esmaga, sabe? A gente mostra que ele é um inseto, ele tem um carisma, o louva-a-Deus a gente brinca que é o inseto mais humano de todos, porque ele tem a cabeça muito móvel, ele tem o primeiro par de pernas modificados, parecem até mãos, sabe? E ele é um bicho que é inofensivo, a maior parte das pessoas acha que é um bicho super venenoso, a fêmea come a cabeça do macho, sei lá o que, sabe? Na verdade não come. Eu vou explicar depois, ó. Depois eu explico essa história. Mas tem toda essa questão de você gerar essa percepção de valor, que a gente sempre associa inseto, esses outros grupos com pragas, vetores de doença, ou seja, a gente já ouviu muito de você está estudando a zika, chikungunya, essas coisas assim, então a primeira coisa que as pessoas associam é essa coisa... Tem um preconceito, né? Tem um preconceito, e a gente tenta
Tipo, de modo geral, no Brasil ainda tem um preconceito com a ciência. Com a ciência e com a natureza nesse sentido, né? De você não entender o valor, não entender como é que as coisas se encaixam e como elas funcionam, né? Então a gente explica, por exemplo, que o louva-a-Deus ele é um predador de topo de cadeia, ele serve como um controlador biológico de outras espécies, sabe? O louva-a-Deus é um predador generalista, então ele come desde tudo. E existem espécies de louva-a-Deus que o adulto é desse tamanho, assim, um pouco menor que o meu indicador, e espécies que são do tamanho da minha mão. Então, esse do tamanho da minha mão, ele consegue comer até um beija-flor, por exemplo. Né? Consegue comer vertebrado. É muito chocante um invertebrado comendo um vertebrado, né? Você fala, meu Deus, doideira. É muito louco, né? Mas assim, eles conseguem regular pragas, podem comer pragas de plantio, de agricultura, né? Ao invés de você, por exemplo, recorrer à questão do agrotóxico, quem sabe se você investir de uma linha de pesquisa de louva-a-Deus ou de outro grupo, você consiga usar ele para controlar esse tipo de praga, sabe? Isso a ciência mal tinha registrado e vocês vieram aí para fazer isso. Sim. A gente ainda está no que a gente chama de pesquisa de base, que é a catalogação das espécies. A gente mal sabe as espécies que existem no nosso país, entendeu? E assim, isso que também boa parte das pessoas não tem noção de como é que funciona a ciência nesse sentido, né? Demora, é um processo lento e requer investimento, requer atenção e requer compreensão das pessoas, né? E isso é tanto da questão dos governantes, de gerar esse apelo, mostrar esse carisma, como também do próprio cientista saber divulgar de uma maneira interessante aquilo que ele produz, né? Ainda mais hoje no mundo de redes sociais. Exato. Milhares de conteúdos criados a todo tempo. Né? E a gente sempre fala isso, você sempre vê também, né? Sempre tem uma manchete meio sensacionalista de o animal inédito, acharam o fóssil de sei lá o que, ou de repente primeira vez que a baleia albina é achada, sabe? São coisas interessantes que despertam a nossa curiosidade. A natureza, ela tem isso por natureza, né? A gente tem essa afeição, né? Curiosidade matou o gato. Exato. A ciência gira um pouco em torno disso, dessas perguntas a serem respondidas. O jornalista e o biólogo são pessoas curiosas naturalmente. Naturalmente, por natureza, de fato. Porque de fato mesmo. Vão se questionar o tempo inteiro. Vão se questionar. Vão ter questões o tempo inteiro. Exatamente. E você falou que nesse projeto vocês publicam lá para quem quiser ver, quem quiser achar. Onde é que fica? Então, atualmente a gente não tem um site nem nada, mas a gente aposta muito na questão das mídias sociais, né? A gente tem um Facebook com toda essa questão da direção de arte do nosso designer, que ajuda muito. A gente tem uma direção de fotografia, tem uma identidade visual, sabe? Por exemplo, nossos uniformes, eu estou aqui usando um uniforme do projeto, uma camisa com louva-a-Deus, sabe? De um workshop que a gente deu lá na Reserva Ecológica de Guapiaçu. E tem toda essa questão da identidade visual que eu falei. Por exemplo, para coletar o louva-a-Deus, a gente acha eles à noite. Então, toda a nossa atmosfera é meio misteriosa, meio à noite, então nossas camisas costumam ser pretas, sabe? A gente, quando faz as nossas fotografias, também leva isso em consideração, sabe? A gente faz muito macrofotografia, porque os insetos são seres bastante diminutos, né? Bastante pequenos, então você precisa transformar eles mais humanos. Como é que a gente faz isso? A gente tem que aumentar eles. Então você tem que ver ele tem que olhar para você de volta, sabe? E são coisas assim que vão norteando um pouco essa questão da pesquisa e principalmente aproximando o público leigo a essa questão científica, que muitas vezes a pessoa fala, não, aquele cara é o ecochato, é o cientista, o cientista falastrão, que fala muito, sabe? A gente quer quebrar essa barreira das pessoas não imaginarem que sempre o cientista é aquele cara eremita, velho, é um homem eremita, velho, né, sabe? Reinventar e mostrar essa cara nova. Não todas, mas a maioria das profissões hoje em dia está precisando se reinventar. Está precisando, todas porque a tecnologia avança assim, avança e a gente tem controle disso. E a questão social, principalmente no Brasil, não tem progredindo tanto quanto a tecnologia, né? Então tem tudo se acompanhar, né? Tem uma sinergia entre tudo isso, sabe? E a questão da identidade visual é muito importante. Então a gente tem um Instagram muito maneiro, sabe? Projeto Mantis também. Facebook também, né? Facebook também é Projeto Mantis. Segue lá, @Projeto Mantis. Sigam lá, vão gostar do material, aposto, sabe? A gente tem toda essa questão e tudo isso transcende exatamente para criar a identificação e gerar essa percepção de valor das pessoas, não só com o inseto, com o louva-a-Deus, mas com a Mata Atlântica, com o engajamento em conservação, sabe? Entender o que é ciência, a gente mostra
como é que é um trabalho de campo, como é que funciona o dia a dia de um biólogo, sabe? De uma maneira bastante moderna, né? A gente brinca até que a gente faz o que a gente chama de uma ciência contemporânea. Por exemplo, se eu fosse um cientista conservador desse que eu estou retratando aí, eu estaria num laboratório, dissecando louva-a-Deus, coletando louva-a-Deus, matando ele para poder fazer identificação. E com essa ciência contemporânea, a gente faz algo bem diferente, que a gente coleta o louva-a-Deus e a gente não mata nenhum deles. Então acaba que a gente cria todos eles, sabe? Então a gente tem... a gente às vezes até dá nomes para eles, sabe? Então para as pessoas humaniza, também... Humaniza, para as né? pessoas também é bastante importante. Vira um pet. Vira, de certa forma vira. De certa forma, sem dúvidas, vira. E você criando ele, fazendo o que a gente chama dessa ciência contemporânea, você consegue muitos mais dados que você matando e descrevendo você não teria, sabe? A gente sabe quanto o louva-a-Deus vive, o que ele come. Depende também da espécie. Da mesma maneira que tem um pequenininha. Então, tem um que a gente criou até quase 2 anos, foi 1 ano e 8 meses. Para o inseto é bastante coisa, né? A gente está acostumado a ouvir que a mosca vive 48 horas, sabe? Tem essas coisas assim, sabe? Então o louva-a-Deus, ele tem uma longevidade bastante grande, né? Bastante 2 anos para um inseto. É bastante considerável, é bem considerável, sabe? É bem considerável. E é um pouco disso, sabe? O projeto ele transcende um pouco, ele não é só um projeto científico, laboratorial, sabe? Ele tem toda essa pegada. Assim, um projeto científico não tem tanto interação nas redes sociais. A página de vocês no Facebook tem mais de 3 mil curtidas. Exato, tem um engajamento, sabe? A gente tem o... Dá pra ver que sim. Não é uma coisa... não é aquela coisa... E a gente tem um engajamento, não é só... A gente vê também muito a questão não só da curtida, mas também do alcance que a gente tem, né? Até onde a gente consegue. Vocês patrocinam o link às vezes? Não patrocinamos. Até hoje a gente nunca patrocinou, a gente sempre tem apostado no nosso conteúdo orgânico, porque a gente confia muito no que a gente produz, sabe? A gente sabe que a gente entrega um material de qualidade. Tem toda essa questão. E mudou bastante. Dependendo, chega só a 2% dos seguidores. Exato. A gente já reparou isso. A gente hoje em dia o projeto tem mais ou menos 3 anos, né? E desde o início dos primórdios do projeto, a gente sempre apostou na questão das mídias sociais. Então a gente tem essa noção, esses panoramas, desde o início do projeto até hoje, sabe? A gente até fala muito dessas questões, sabe? Faz muito um comparativo quando era um projeto só de iniciação científica, com só biólogos, e hoje em dia, com 2 biólogos, fotógrafos, um designer, diretor de arte, sabe? Se você for ver no próprio mudança feed, é clara. Se você for no feed do Projeto Mantis de 2000 há 3 anos atrás, você vai ver que você não... 2016 para 2019 você vai ver nas fotos, na riqueza de publicação. E toda essa atmosfera que a gente criou traz um grau de profissionalismo e traz um reconhecimento. Só de ter ganhado. Exato. O próprio National percebeu isso, já sabe? dá pra ver que é uma parada séria, não é? Ganharam quanto o mundo todo. Exato. A gente competiu, foi um edital com gente do mundo inteiro, sabe? A gente até hoje não sabe quantos foram, mas ganharam. Ganhamos, estamos aí, vamos vivendo, a gente mandou os relatórios, a gente ouve muito elogio, sabe? O pessoal tem muito carinho. O feedback foi bom. Foi muito bom mesmo, sabe? Bom. Inclusive, assim, o nosso saldo foi tão positivo que no meio da expedição o Léo foi convidado, o Léo, né, o fundador do projeto, ele foi convidado para fazer parte do Festival de Exploradores da National Geographic. Então ele foi lá levando o nome do projeto e divulgando para todo mundo, assim era um evento super grande, foi na cidade do México, e era patrocínio da Rolex, era o National Geographic ali, sabe, aquela coisa bem glamurosa, era mundial. Vocês levaram o projeto pro mundo. A nível internacional, sabe? Maneiro. E tem toda essa... Nossa, você não tem ideia, eu fiquei muito orgulhoso. Motivo de orgulho, né? Muito orgulho mesmo, André. Muito orgulho mesmo. E projetos futuros? Tem algum? Temos alguns. A gente escreveu mais um projeto, mais um edital, né? Porque uma vez que você se torna explorador da National Geographic, você ainda passa pelo mesmo processo seletivo, mas você tem todo o background que você já gerou de resultado. E ainda mais tendo um feedback positivo. Exato, eles sabem. A gente é super próximo da nossa supervisora. A história já foi criada. Já foi. Já tem continuar não custa. Já tem uma significância, né? E a gente
a gente é bastante lúcido quanto às nossas metas, mas a gente também é um pouco megalomaníaco, né? A gente sempre quer ir mais longe, Tentar sabe? manter o pé no chão, mas nem tanto. Nem tanto, A gente é sonhador, mas também com um pingo de lucidez, sabe? E a gente acabou escrevendo mais um edital, porque no final do ano passado a gente conseguiu trazer uma equipe da National para fazer uma parceria com o pessoal do Museu Nacional, né? Porque o Museu Nacional teve toda essa questão do incêndio. A gente do Projeto Mantis ficou super sensibilizado, tínhamos amigos nossos no mestrado lá. A gente estava descrevendo essas peças que a gente submeteu, que eu citei um pouco mais cedo, era também a partir de exemplares do museu que a gente tinha pego emprestado. Então, assim, foi algo muito, muito chocante para o meio científico, para a gente que está aqui no Rio de Janeiro e sabe que o Museu Nacional era um antro de conhecimento, de produção científica muito forte, sabe? Porque não era só um museu, era toda a questão de mestrado, pós-graduação da UFRJ, era tudo lá. E não só em âmbito científico-biológico, mas também de arqueologia, de antropologia, sabe? Tem muita questão. A humanidade perdeu. A humanidade sofreu um baque muito, muito grande e até hoje eu sinto que a população brasileira não tem noção do que ela perdeu. E eu acho que só no futuro, quando a gente valorizar a ciência, a gente vai ter noção, né? Mas diante de toda essa tragédia, a gente ficou muito sensibilizado e a gente entrou em contato com a National, a gente queria saber se a gente podia fazer alguma coisa, a gente até sugeriu pro pessoal da National saber se a gente podia fazer alguma palestra, alguma coisa especificamente pro pessoal do museu para mostrar como que a gente ganhou o edital, mostrar o caminho, o pulo do gato, vamos dizer assim, a partir do nosso case, né? Da Expedição Mantis na Mata Atlântica. E quando a gente levou isso para eles gostaram tanto da ideia que eles pediram pra gente esperar um pouco e uma semana depois eles falaram, quer saber? A gente vai mandar uma equipe nossa aí para poder fazer esse trabalho de mostrar como é que é o edital, sabe? Então eles fizeram todo um acompanhamento de alguns projetos, sabe? Eles tinham 20 projetos selecionados a partir desse pessoal do museu, e no qual 6 deles iam ser garantidamente financiados e agora na data de hoje, essa semana deve sair o resultado desses financiamentos, sabe? Maneiro, vocês não querem ter só pra vocês. Não, a gente quer mostrar. Não tô falando do projeto, tô falando Sim. assim da National Geographic. Sim, chamar eles pra ajudar outros também. Né? Exatamente, sabe? A gente entende. Porque assim, a gente sabe como a questão da ciência tem sofrido bastante, não só nesse governo, vou ser bem enfático nisso, sabe? As universidades têm sido sucateadas. Não é de um ano, é dos primórdios, sabe? E da ciência também nem se fale. Então, assim, eu tô terminando faculdade pública, então, assim, eu tenho propriedade, eu vi mesmo, eu sei como é que a coisa acontece. E poder mostrar para as pessoas que estão sem esperança, que estão há muito tempo sem ganhar a bolsa da FAPERJ, da CNPq, sabe? Desses órgãos fomentadores de pesquisa, e mostrar que existem outras alternativas é muito importante. E com essa questão do museu, sabe, é garantido que vão financiar 6 projetos de lá, então assim, se você fizer os cálculos da questão em dólar e desses projetos, é mais de 100 mil reais que foram investidos da National no museu a partir de uma ideia nossa, sabe, de uma ideia que a gente acreditava. Então assim, dá muito orgulho pra gente, sabe, dá muito orgulho ajudar o próximo. Ajudar o próximo, sabe. Vocês fazem um network que... Exatamente, vai ter retorno pra gente, exatamente, sabe. A gente tá estendendo a mão pro outro e... fazer o bem, que o bem volta, né? Exato, a gentileza gera gentileza, né, no final das contas. E com essa pessoa da National vindo aí, mostrando ainda mais como era o pulo do gato, sendo eles os avaliadores, né, a gente ficou tão empolgado que a gente resolveu escrever mais um projeto, e esse projeto é para uma expedição agora no Peru, né, a gente foi convidado, sabe, o Peru é um dos lugares que tem a Amazônia peruana, que é super riquíssima, é super não explorada nessa questão de louva-a-Deus e também de biodiversidade em si. Então a gente tá almejando fazer esse trabalho lá, sabe? E estamos com bastante fé que o projeto que a gente escreveu está bem mais encaixado que quando a gente ganhou pela primeira vez, sabe? Então estamos louvando a Deus para ganhar esse edital mais uma vez, né? O que você tem a falar? Então, eu acho que assim, no atual, não tem como fugir disso, mas no atual contexto eu acho que a gente precisa dar um pouco mais atenção à ciência, não só à ciência, mas também à natureza em si, que é
as duas estão gritando muito. Eu acho que elas estão sufocadas. E andam lado a lado, né? Andam lado a lado, uma depende da outra, sabe? Pra existir natureza, você precisa de conservação, e para você fazer conservação você precisa de estudo científico, você precisa de uma pesquisa forte, sabe? De dados concretos, exato. Coisa, né? Tudo munido, sabe? Então, assim, eu acho que para um futuro próximo a gente precisa estar de olhos bastante atentos e a gente precisa tá ligado nesse tipo de coisa, sabe, André? Tá ligado. E eu acho que também, além disso tudo, eu acho que o cientista em si precisa se atualizar, ele precisa se modernizar, igual sabe? vocês fizeram, né? Não ser mais aquela coisa da pessoa que fica ali dentro do laboratório, estudando, aí disseca, não sei o que. Não, vocês querem mostrar, vocês querem ter foto. Se precisar refaz, se precisar põe luz, muda não sei o que. Além do cientista porque a questão visual hoje faz muita diferença. Eu acho que assim, as pessoas estão acostumadas a consumir um conteúdo muito rápido, né? Sim. E um conteúdo muito visual, né, nesse caso. Sim. Então se você... Só um texto não basta. Exato. Não basta. Exato. Eu acho que assim... Um vídeo, uma coisa já é mais interativa. De repente, a gente até tem... Até você fazer uma publicação com uma narrativa cativante, imersiva, é importante, mas não é aquilo que quando você está rolando o seu feed no Instagram, você vai olhar, né? Você vai ver mais uma questão ali, pra ler, não... é mais uma corrente, mas se você tem isso aliado a uma imagem bonita, uma imagem que chama atenção, bem trabalhada, sabe? Com um profissionalismo, uma seriedade, a pessoa vai ver, vai olhar aquilo, que é isso? Ela vai ler a fundo e vai ver, vai ficar interessada, vai querer entrar na página do projeto, vai querer entender, sabe? Então eu acho que o cientista hoje em dia... Exatamente. Eu acho que o cientista hoje em dia ele tem que estar mais atento, ele está muito preocupado só na produção científica, mas eu acho que ele também tem que estar preocupado na divulgação científica daquilo que ele produz, sabe? Exatamente para poder gerar o que a gente chama de percepção de valor, que é quando as pessoas que não fazem parte desse núcleo acadêmico, desse núcleo científico, olham e entendem a importância daquilo, sabe? Para que aquilo serve? Para que aquilo tá ali? Qual a finalidade? Exatamente, os porquês das coisas, sabe? Eu acho que é um pouco disso, sabe, André? Então beleza, meu mano, muito obrigado. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Adoro o projeto, já acompanho desde que nasceu. Nasceu, né? Surgiu. E é isso. Boa sorte pro futuro. Muito obrigado. Estou aqui louvando a Deus. E vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus, galera. Pra eles ganharem o novo edital. Por favor. Sigam lá, Projeto Mantis. Sigam lá.